Olá, bem-vindos ao Papo de Iê. Hoje, dia 20 de setembro, dia do gaúcho, e a gente vai estar como? Papeando, né? Só que como é dia do gaúcho, a gente também tá chimarrando. Eu tinha que pegar aqui uma cuia muito especial que eu ganhei de um cliente querido chamado Sicredi, sabe? E aí vocês sabem que eu fui lá na Serra e dei um treinamento na Sicredi Pioneira em Nova Petrópolis. É aquela cidade que eu já disse que eu ainda vou morar lá, tá? Ainda vou morar em Nova Petrópolis porque é maravilhosa, é linda, só tem verde. E eu ganhei essa linda cuia aqui, ó. Ah, que maravilha. Eu não sei se vocês vão enxergar invertido, mas eu ganhei. Ela já tá velhinha de tanto que eu uso ela. Então hoje eu vou conversar com uma gestora de pessoas do Sicredi, a Clarissa Pereira, e o nosso papo vai girar em torno de inteligência emocional, é claro, e também de autoconsciência, que é o tema do nosso mês de setembro. Vamos ver se ela tá chegando por aqui. Eu já tô vendo um povo chegar, enquanto isso eu tomo um chima, né? Ela acabou de entrar. A Bibiana tá aí, ó. Minha parceira do programa Uma. Gente, se vocês não estão sabendo, a gente tem um programa de mentoria para mulheres que se chama Programa Uma. E a gente vai fazer muitas lives e vídeos nessa semana, aqui na Conexão IE, lá no Bibiana Zereu Oficial, então tá todo mundo super convidado. Letícia chegando, Dani, a Dani não deixa uma, hein, Dani? Dani, eu tenho que te chamar pra cá, hein? Eu canso de chamar gente aqui para dizer que depois eu chamo, tá? Então, tu é uma, Dani, tu me aguarda, que eu vou te chamar para um papo de IE. Então vamos pegar a Clarissa pra cá. O que tu tá fazendo, Clarissa, no dia do gaúcho? Vamos ver, cadê essa mulher? Ah, que Oi, maravilha! bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Tá dizendo que o dia do gaúcho, Clarissa, eu ganhei, ó, uma cuia de um cliente muito mimoso meu, ó. Ai, viu? Ó, Tá vendo? Eu ganhei a cuia e a bomba. E são boas, tá? mas Aquela com cuia que tem certeza. tamanho certo, que dá pra te dividir, mas também se tu quiser tu botar no teu escritório, tu toma ela. Então hoje eu É abri mão isso da aí. caneca, né? Hoje eu tive que É, pegar. ó, eu trouxe a minha, ó. Tu tem que ganhar da Conexão IE, Clarissa. A gente com essa pandemia É, não tá eu conseguindo também mais ir lá e acho. ver os clientes, né? Aham, com certeza. Eu tô aguardando a minha. Não vai faltar oportunidade. Não vai, faltou oportunidade. Agora já vai estar revigorada a tua caneca. Então Ah, vamos lá. então tá Eu, bom. eu tenho um roteiro, gente, que eu sigo com o pessoal, mas a gente sempre acaba fugindo do roteiro, só que a gente Sim. começa com ele, né? Então vamos lá. Vamos lá. Ana Carolina Tavares Soares chegou ali também, a minha amada, querida amiga. Eu só tenho gente boa aqui para trazer para essa live num domingo, assim, né? Pois Então, é, né? Um Clarissa, domingão de sol ainda, nós tá estamos bem, né? bonito, né? Depois chega Aham. de inverno, né, Clarissa? Nem Ai, aguenta sim. mais Sim, umidade. sim. Hoje tá bom da gente papear. E sabe que domingo, dia do gaúcho, combina com o papo de IE. A pessoa diz, mas vocês vão fazer no domingo? Eu digo, caiu no domingo, o que eu vou fazer, né? Feriado, domingo. Teresa caiu no dia certo, vamos lá. Vamos Então lá. conta pro pessoal como é que é o teu contato com a inteligência emocional. Eu já contei que vocês são meu cliente, mas é claro, eu também acabei fazendo uma live contigo. E Sim, Clarissa, foi uma das lives dessa pandemia que eu mais amei fazer. Eu senti que assim que a bom. gente tinha uma sinergia, uma coisa gostosa ali, né? Sim. Ainda Sim, por tu cima. foi a minha primeira vez, né, no caso. É Foi ali mesmo, que tudo Clarissa? começou. Aham. Conta um pouquinho o que tu tinha de contato, como é que foi antes da nossa live ou mesmo durante. Dá a tua chegada pro pessoal aí. Te apresenta. Tá, bom, eu sou a Clarissa Pereira, estou como gerente de gestão de pessoas da Sicredi Pioneira. Eu sou psicóloga, né? Então, Esqueci de falar. é, meu primeiro contato com a inteligência emocional já vem desde a faculdade, né? Lá a gente tinha, e é base da psicologia, as questões das emoções e tal. Então, desde a minha faculdade, isso vem sempre permeando o meu trabalho, porque é um trabalho com pessoas, né? Então, quando a gente fala de pessoas, a gente não tem como fugir da questão das emoções, em Uhum, hipótese alguma, né? Então, em uhum, especial nesse momento agora que a gente está vivendo, né?
Mas, enfim, quando tu me convidou, eu fiquei muito feliz, assim, de poder falar sobre isso. E eu até te comentei de poder aprender um pouco mais contigo sobre isso também, né? Porque a Obrigada, gente amor. que está dentro de uma organização, a gente tem outros focos. Às vezes eu olho as tuas lives e fico vendo os teóricos, né? Os grandes pensadores que tu usa, assim. A gente tem um outro viés para isso, né? Não é tanto acadêmico, tá? É prático, é dia a dia, é no fight mesmo que a gente É no fight. É, tenta e é, trabalhar. e é Pode ali que a falar. gente aplica. Não adianta nada uma montanha de teorias que não faz conexão com a realidade. E tu falando da faculdade, eu pensei que, de fato, porque eu fiz o mestrado em psicologia, mas eu Uhum. cursei os anos de psicologia, graduação, e durante a formação da graduação não existe praticamente Não existe. contato. A gente teve, eu me lembro, uma disciplina de percepção, maravilhosa, inclusive, que foi dada pela Ilana Andretta, uma grande psicóloga, e ela me lembro que teve uma aula de emoções que fazia parte dessa cadeira, e simplesmente foi só. Eu paro para pensar um pouquinho, foi só isso, foi uma aula de emoções Mas humanas. tu sabe que eu tô formada há 20 anos, né? Então, se tu não tem Uhum, agora, tu imagina lá atrás o que que tinha no nosso currículo. Não tinha nada especificamente voltado para isso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um pouco mais sobre isso, né, e li, uhum. foi com o livro do Daniel Goleman, que uma tia minha me deu. Ela disse: nossa, tu vai aproveitar demais esse livro porque tu tá na faculdade de psicologia. Que E legal, que aí, legal. e aí na época ela me deu, e a minha experiência com a inteligência emocional foi até um pouco engraçado, assim, meu primeiro momento que foi lendo esse livro justamente, né? Eu tinha acabado de me mudar para Gravataí, que é uma casa nova, né? E logo nos primeiros dias, não sei, nem lembro mais por quê, mas eu sei que eu fiquei sozinha em casa de noite, né? E eu pensei, o que Uhum. que eu vou fazer numa casa que é nova, não conheço nada, e tô dormindo sozinha? Comecei a ler o livro. E eu tava lendo o livro bem na parte que ele fala do medo, do corpo, das reações. E eu sozinha em casa, e aquele livro dizendo que a gente ouve coisas, e eu comecei a ouvir coisas. Eu pensei, gente, é isso que. Aí, conectando com a teoria, com o que estava acontecendo ali naquele momento, né? E agora, relembrando tudo isso, eu me dei conta que talvez ali tenha sido o meu primeiro momento de presença mesmo, né? Porque daí eu fiquei Exatamente. super conectada com o barulhinho que eu não conhecia, numa casa que eu não conhecia. Eu não sabia se o barulho era da rua, se era perigoso, se era da própria casa, né? Ou se era da minha cabeça. Então ali eu acho que eu me dei conta agora, pensando e estudando um pouquinho mais aqui, que talvez ali tenha sido o primeiro momento, sabe? Que legal, que legal. E tu sabe que tu tá me trazendo aqui é uma espécie de meta-autoconsciência. Por que é meta-autoconsciência? Porque tu tá te dando conta do que é autoconsciência e tu já tá experimentando isso numa figura de observador. E a Uhum, autoconsciência, o tema do nosso mês aqui, tem a ver com essa presença, eu estou aqui, né? Eu sou esse perfeito. corpo que sente medo, mas eu Uhum, também sou a pessoa que está lendo livros sobre autoconsciência. Olha que louco isso, né? uhum, uhum. Sim, Quantas é muito. dimensões a gente tem do si mesmo, né? Que Sim, lindo. Que sim. lindo essa primeira ideia, essa primeira imagem para nós. Claro que não é com medo tão lindo, mas Claro, a gente está vivendo um tempo em que ter medo é algo que a gente tem que aprender a conviver com ele também, sim, com esse sim. sentimento do medo, né? Então, aproveitar, já vou pegar o gancho por aqui. Como é que na gestão de pessoas a gente faz para essa autoconsciência ser de uma maneira positiva? Porque tu veja só, tu poderia ficar tão amedrontada com as tuas sensações e com os barulhos que daqui a pouco tu não te concentra mais em nada, nem no barulho, nem em si mesmo, muito menos no Sim. livro. Perde a oportunidade de aprendizado. Aham. Isso. E aí, como é que faz para na gestão de pessoas, a gestão de pessoas, as pessoas, mas como é que a gente Uhum. faz para trabalhar a autoconsciência na gestão de pessoas? Como é que tu vê isso? Bom, autoconsciência não é fácil, né? Não é uma coisa Uhum. mais simples que tem dentro da inteligência emocional. Não, não é. Quando a gente fala de autoconhecimento, eu acho que trabalhar o autoconhecimento dentro das organizações é mais fácil, é mais possível, né? É Uhum. mais fluido, né? Uhum. Então, eu vejo que a gente tem feito isso há bastante tempo, acho que no mínimo uns 3 anos a gente ali no Sicredi tem investido bastante em relação às questões de autodesenvolvimento, né? Desde Uhum. de trabalhar a cultura do feedback, até próprio coaching, as mentorias, os testes, a gente investe bastante, a gente tem
um teste de personalidade que é o Label, a gente tem testes de perfil, PDA e tal, que a gente utiliza para apoiar os nossos gestores muito em relação a esse autoconhecimento. Mas esse momento atual, ele está exigindo um pouco mais dessa questão da autoconsciência mesmo, né? Então, assim, eu entendo que trabalhar autoconhecimento e autoconsciência é, de certa forma, responsabilidade do RH. É uma Olha, que pauta que interessante ouvir tu o dizer RH isso. tem que Isso vai para trazer as para... máximas dessa live. É a responsabilidade do RH trazer para pautas estratégicas esse assunto, né? Uhum. E a gente vem trazendo isso há mais tempo. E é tão legal quando tu passa, conversa com alguém, fala com alguém, e eles dizem abertamente assim, ó, comecei minha terapia, tá na hora de eu me conhecer, tá na hora Ai, de eu que saber quem eu sou. lindo! Que E mudança isso, bacana! sim, e isso vem acontecendo, sabe? A gente vê isso de uma forma muito mais espontânea, automática por parte da pessoa, que é como tem que ser, a busca do Uhum, autoconhecimento, né? uhum. E, enfim, eu acho que isso é resultado de plantar a sementinha, né? E agora, E, como é... legal. Pode falar, Não, depois eu comenta, eu complemento. tava lembrando, segura, não perde teu raciocínio. Tá, já É que tô quando tu anotando. falou que é uma coisa do RH fazer, eu me lembrei que tinha uma pesquisa da BRH Brasil de 95 e 2005, esses 10 anos, a transição que aconteceu nas competências de liderança. E eu me lembrei disso de uma aula de gestão de pessoas que a gente estava fazendo. E de repente, em 2005, apareceu entre as 10 principais competências de liderança do Brasil inteiro, autoconhecimento. Vinha assim. Então, veja só, isso é 2005, estamos em 2020, são 15 Sim. anos depois e uma pandemia no Uhum, meio. E uma uhum, crise financeira no meio muito grande, que a gente uhum. viveu lá em 2008. Mas o que eu estava pensando é que, de fato, é um piano-piano, é bem devagar que as pessoas foram Sim, assimilando a necessidade de se conhecer como uma competência de liderança. Não é isso, sim, Clarice? sim. Perfeito, perfeito. Hoje, ali no Scred, a gente tem também como competência de liderança a inteligência emocional. Uhum. Quando a gente fez a escolha do nosso cardápio de competências, essa foi uma das competências que a gente optou para os líderes, né? Para os Ai, que gestores. maravilha. Eu fico toda Porque, faceira quando eu escuto isso. Parece que pegaram meu filho e sim, botaram ele para ser promovido, né? sim. Nesse caso, Mas a é filha. o que nos potencializa, né? É o que nos diferencia, é o que nos faz fazer escolhas corretas, melhores, gestão de uma equipe. Eu entendo o que aquela pessoa bate em mim, me traz, eu entendo. Claro, né? Ali é, como eu falei, a gente acabou de falar, o pianinho, né? Uhum. Então, o autoconhecimento, eu diria que a gente está numa escala um pouco avançada se comparado com o mercado e com as outras organizações. A Uhum. questão da autoconsciência é, ainda tem uma caminhada, porque o furo é mais embaixo, né? E isso que eu entendo. O autoconhecimento é um grande guarda-chuva. A pessoa começa, bah, é interessante essa pessoa que eu sou, né? Eu quero conviver melhor comigo mesmo. Uhum, uhum, E as uhum. diferentes faces do si mesmo que a gente estava falando, e como a gente muda, e como a gente daqui a pouco decide uma coisa baseada num valor, e daqui a pouco um outro valor teu te cutuca do outro lado. Por exemplo, a questão de carreira, né? De mulheres que a Sim, gente estava escolhas. falando. Uhum, Escolhas. Vou ter meu filho agora, vou ter depois. Se tenho meu filho, fico mais com ele, vou para o meu trabalho. Essas coisas que vão mexendo com os nossos valores e crenças sim, pessoais. sim. Ó, Tu- a Dani acabou de nos dar essa notícia aqui, desculpa, ó, só para deixar o povo bom que eu tô começando a navegar melhor nos comentários. A Bibi falou aqui, a Bibiana Zereu, eu chamo de Aham. Bibi, tá, Ah, galera? Bibi. Aham, A Bibi. sim. Para ter autoconsciência precisa de um tempo de autoconhecimento. É lógico, né? É um Com furo mais certeza. embaixo. E a Dani Sim. falou assim aqui, ó, um dos tópicos do curso de liderança que a Google criou para os seus líderes é então autoconsciência, inteligência emocional ou autoconhecimento, Dani? Aí não me perdi. Qual deles que é o tema do curso do Google? Continua, Clarice, enquanto ela estava falando ali. É, a gente, como eu disse antes, né? Eu entendo que a responsabilidade do RH é trazer essa pauta, né? Não fazer por ninguém, porque não tem como, né? Mas trazer esse assunto para a pauta. Uhum. Então, nos últimos tempos, a gente criou um grupo para ouvir os gestores, né? Ouvir Hum. como eles estão, ouvir as dificuldades que eles estão vivendo nesse momento. Então, a gente faz 5, 6 grupos de 5, 6, 8 pessoas no máximo para a gente poder, de fato, ouvi-los e conhecer isso, né? E, Legal. e aí, essa semana, a gente teve alguns desses grupos e num dos grupos as pessoas estavam trazendo assim,
a partir da pandemia eu comecei a cozinhar mais com meu filho, mas tá mais próximo. Outro Uhum, disse, eu comecei a fazer terapia. A partir uhum, da pandemia, desse momento, comecei a fazer terapia. Outro, eu assumi um novo desafio. E aí eu me dei conta, à medida que estava fazendo uma escuta com eles, né? De assim, cara, eles estão todos dizendo que estão se reinventando na pandemia. Será que eles estão se dando conta disso? Ou simplesmente eles estão fazendo coisas? E aí eu uhum. comecei a anotar tudo que cada um estava trazendo, que estava fazendo, que tinha criado. Tinha tricô, tinha, enfim, tinha outras coisas. E Nossa, aí eu comecei a tricô, tricô anotar. mesmo, não era tricô Uhum. metafórico, é tricô Não, mesmo que o povo tem foi gente fazendo. que começou a fazer tricô. Legal. Então, tipo, eu comecei a anotar isso, esses exemplos que eles estavam trazendo, e no final eu trouxe para eles, gente, vocês se deram conta o quanto vocês estão aprendendo com essa pandemia? O quanto vocês começaram a fazer coisas que nunca fizeram? Os motivos, cada um tem os seus, né? Mas, assim, o quanto é importante a gente perceber os passos que a gente dá no caminho. Tá. Porque senão tu foca lá no fim e tu não consegue identificar, reconhecer esse aprendizado todo que tu tá tendo no caminho, né? E Uhum. para eles fez muito sentido, assim, e daí a gente começou a falar da presença, de se dar conta, assim, é verdade, né? Todo mundo aqui aprendeu alguma coisa. Bah, que máximo esse momento que tu fez, Clarissa. Isso é o que a gente chama de momento aqui agora. Porque as pessoas vão trazendo coisas, né? E, eu fiz isso, eu tô fazendo aquilo. Para tudo, olha nós nesse momento. Olha o que tá acontecendo até aqui. Essa é uma pegada de autoconsciência que tu fez ali. Só que tu Sim. fez consciência pessoal e consciência de grupo. Na verdade, tu pegou o Uhum. tema lá do nosso Sim. primeiro papo de... Porque a gente acaba se descobrindo no grupo, né? Isso é uma coisa muito bonita do coaching Sim. sistêmico. Esse trabalho que tu faz aí me parece muito com o coaching sistêmico, porque aí a gente acaba encontrando mecanismos de autoconsciência a partir do grupo, a partir do momento coletivo. Tu descobre que aquela experiência é tua, mas também não é só tua, né? Uhum. Tem Uhum. um quê Uhum. ali de estamos no mesmo barco, acaba Sem sendo dúvida. Sem que, dúvida. que legal. Ó, a Dani já deu uma dica aqui para o pessoal que está nos ouvindo. O nome é Search Inside Yourself. Hum, gostei disso, Dani. Vamos puxar lá pro. Olha que legal. Eu sou apaixonada por esses temas todos, porque a gente estava, tu também estava, Clarissa, que tu também não cozinha na primeira fervura. É Quando, verdade, com certeza. nos primeiros movimentos em que a gente tentava trazer esses temas de autoconsciência e as pessoas achavam, as pessoas tinham vergonha de dizer que faziam qualquer tipo de investigação de si mesmo. Terapia, ó o exemplo. Era, Nossa, era um tabu. Nossa, fulano tá fazendo terapia, que horror, o que aconteceu com ele, né? sim. E agora a gente tem uma leitura completamente diferente, né? É Nossa, muito bacana isso. inverteu demais essa leitura, porque assim, hoje quem faz é visto como assim, qualidade, né? A pessoa está Uhum, buscando um autoconhecimento. Essa pessoa é diferenciada por estar num processo, uhum. positivamente, né? Positivamente, Não como exatamente. era antigamente. Tu sabe que dentro do Scred, assim, a gente fala muito sobre essa questão do autoconhecimento. Para nós é básico para a liderança e a gente investe muito. A gente faz processos de coaching, a gente tem mentoria organizacional, a gente tem todas as avaliações de perfil. A gente está fazendo esses grupos agora com um olhar de gestão, né? Então realmente isso está na nossa pauta estratégica. A gente investe nisso e valoriza isso, né? E tu Uhum. sabe que isso está tão forte que esses dias eu estava conversando com uma outra pessoa lá dentro e ela me disse assim: pois é, eu acho que eu preciso fazer terapia, né? Porque olha só, tem tanta gente fazendo e tanta gente Olha, fazendo. Como é que eu vou ser exemplo para essas pessoas se eu não fizer? pronto. É aí que esse é o catch que eu quero que tu faça para nós. No que ter autoconsciência pode diferenciar um líder? Porque você deve ter aí base de comparação, não necessariamente só no Sicredi, mas vamos ver de uma forma geral, né? Sim. Aquele líder autoconsciente do líder que não investe, que faz, torce o nariz para terapia, que diz que quem se conhece, isso daí é mimizão. Uhum, uhum. Que diferenças tu vê no aplicar de liderança desses dois tipos aí de líder, se a gente pudesse botar dois grandes tipos, vai? Um que tem autoconsciência e outro que não tem. Performance total, né? Em todos os sentidos, assim, na gestão.
na gestão, no desenvolvimento das pessoas, nas entregas que precisa fazer, né? Quem se conhece ali, quem tem isso, reconhece os seus pontos fortes e seus pontos fracos, Uhum. trabalha numa linha de potencializar o que é forte e Uhum. muito possivelmente montar uma equipe para suprir aquela parte que eu não tenho tanto desenvolvido. E que eu não me sinto ofendido por não ter, né? Porque Não, tem pelo isso contrário. também. O exercício de se auto-investigar, essa é a impressão que eu tenho, assim. Quanto mais tu te conhece, mais tu também consegue aprender com os erros. Porque esse é o grande Uhum, diferencial da uhum. pessoa que sabe aprender, né? Ela olha uma situação e diz assim, isso aqui não ficou muito bom. Como é que eu a faço melhor da próxima vez? O que eu Sim, tiro dessa experiência, né? Então, eu tenho a impressão que essa é uma das grandes coisas. A pessoa consegue ter uma clareza dos seus defeitos e das suas dificuldades e diz, não, mas como é que eu posso suprir isso? E se tu é um gestor, por que não pegar uma pessoa que tenha isso, né? sem dúvida. A gente não consegue, e existe um mito em relação a isso, né? Que os meus gaps eu desenvolvo e mudo. Uhum, Tem coisas que sim, né? Tem coisas que tu consegue uhum. desenvolver, trabalhar, enfim, mas não são todas. Assim, eu não quero dizer que a gente não consegue se moldar e se desenvolver e ser diferente. Eu acho que a gente consegue. Mas tem coisas que são tão nossas, tão da nossa característica, que o esforço que eu vou precisar fazer para mudar, ele é enorme e o Uhum. resultado que eu vou conseguir não é tão diretamente proporcional ao esforço. Ele fica bem Perfeito. menor. Me lembrei agora até da filha aqui de casa. Imagina, a filha, ela sabe que eu vou comentar. Mas assim, ó, minha filha é uma artista. E eu digo pra ela que eu até sei desenhar, mas eu sei um pouco mais do que bonequinho palito, Uhum, né? uhum. Ela tem uma habilidade de desenho desde que ela tinha 2, 3 anos de idade. Eu posso aprender a desenhar? Posso, mas eu vou Claro que levar sim. anos para aprender, né? Bem pouquinho. É isso aí. Enquanto que ela, se fizer um curso de desenho e de quadros e de técnicas, ela vai qualificar uma força que ela já tem, né? Então, eu acho Perfeito. que isso também as pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas querem, às vezes, ter tudo, saber tudo, suprir todas as lacunas. E isso não apenas não é possível, como causa um esforço Sim, não é gigantesco, saudável. Uhum. não é saudável, né? Legal, eu gostei dessa reflexão. A gente tem se cobrado demais nessa pandemia, né? Que dicas tu dá, Clarice? O que que tu tá percebendo que tá precisando para as pessoas? Agora sim, saindo um pouco de só o gestor, né? Da Sim. experiência que tu vive, o que que tá diferenciando as pessoas nesse trabalho de autoconhecimento e autoconsciência? Tu começou a dizer dos aprendizados, né? O que mais tu vê que a pandemia tá favorecendo acontecer, vai? Olha, a gente não pode dizer que está gostando desse momento, porque Claro que não. realmente não Ninguém. dá pra, né? Mas assim, ele está trazendo muitas coisas boas e muitas Vamos lá, vamos oportunidades. juntar. Eu quero muitas também. Vamos lá, eu vou te ajudar a fazer algumas. Daqui a pouco eu Tá, pego os nossos comentários. Tu faz tá algumas aí, eu bom. penso em outras. Vamos lá. Então, eu acho que assim, para quem se conhece e para quem se reconhece no meio dessa confusão toda, né? Eu Uhum, acho que ele está potencializando novos exercícios, conhecimentos novos, uhum. aproximação com a família e o valor que isso Isso. tem, né? Uhum, A questão própria da internet, da tecnologia, do quanto a gente tem crenças e eu estava anotando algumas coisas aqui, pensando sobre o que a gente ia falar e tal. E uma uhum, das coisas que eu anotei foram as questões das crenças, né? uhum. Quantas crenças nesse momento estão sendo derrubadas, né? Se tu te Show. dá conta, se tu percebe isso, muitas estão sendo derrubadas. É só pegar a questão da tecnologia, né? Assim, se a gente pega o quanto eu era avesso a fazer reunião à distância, o Eu também. quanto eu... Eu tinha pavor de uma e câmera ligada. Já me acostumei a ver minha ho- cara. Já entendo que é uma hoje, persona que a gente joga ali, né? É isso aí. exato, exato. Mas o quanto é importante tu te dar conta e pensar sobre isso, né? A própria questão do trabalho remoto, que foi uma coisa que tu trouxe, né? Até um tempo atrás, e eu vou usar o meu exemplo porque é verdade, é feio, mas é verdade, né? Não me orgulho disso, mas é verdade. Até pouco tempo atrás, quando alguém me dizia assim, eu vou trabalhar em casa, hoje eu vou ficar em casa, vou fazer minhas coisas. Não tinha como não vir automaticamente em mim uma sensação de pouca produtividade, Aham, aham. né? A pessoa vai ficar lá e já vi que não vai dar certo.
E Uhum. aí, no meio dessa confusão, todo mundo foi para casa, toda a equipe foi para casa, e eu pensei, pronto, agora me ferrei, porque como é que vão trabalhar a metade, não vai ter entrega, nananana. E daí eu comecei a pensar muito sobre isso, pensando assim, gente, se eu continuar com esse viés de pensamento, eu vou enlouquecer. Sim, Porque vai só sim, pensar nas perdas de produtividade e não vai conseguir engajar o que ninguém. que eles estão fazendo lá que eu não tô, né? Que eu não tô vendo? Como é que tá sendo? Será que eles estão lá? Sei lá, o filho chamou e largou tudo no meio do horário e foi lá ver. E eu fico criando essas fantasias malucas, assim. Daí eu pensei, não, eu vou mudar o foco no olhar, assim. Eu não vou mais querer saber o que está acontecendo lá, porque não vai ter possível. Mas eu Uhum, vou medir as entregas. Vamos uhum. ver como essas coisas começam. E foi tão legal quando eu consegui fazer essa virada de chave e muitos gestores, a gente compartilha muito sobre isso, tem feito isso, assim, tem feito essa reflexão da virada de chave, né? Uhum. Nossa, é outra vida. Porque É daí verdade. eu Tu sabe que liberto a tem. mim e aos outros, né? É. Tu sabe que eu fico pensando agora, dois compromissos que eu tenho na minha próxima fala. Um é de nós não ver só o lado bom, porque autoconsciência é sempre um exercício também de ver o lado ruim, né? O lado difícil da coisa. E esse é o primeiro compromisso. O segundo compromisso que eu tenho, pra gente ainda pensar nessas mudanças da pandemia, é pensar como que a gente potencializa em quem nos ouvir depois, porque a gente está fazendo isso aqui na Conexão também. Sempre que a gente pode, a gente dá um totozinho para a pessoa, aonde ela está ouvindo o nosso podcast, o IGTV, que fica lá, ela pode favorecer algum insight, algo de como colocar isso na empresa Sim. dela, né? É isso que eu acho que me motiva a fazer o Papo de E. Porque a gente tem muito trabalho, tem muito curso, graças a Deus segue muito forte, mas essa é uma maneira de disseminar mesmo a inteligência emocional. Então vamos lá, vamos pegar um pedacinho do que tu falou. O trabalhar em casa, o trabalhar com a família. Eu também tinha esse paradigma. Eu, por muito tempo, fui viúva de não estar. A gente teve uma sala comercial, que a gente trabalhava perto ali, ou nos clientes. E eu comecei a abrir mão da sala comercial porque eu só ia lá para aguar a planta, como eu dizia. Uhum. Eu tinha um compromisso com uma planta que eu tinha que manter viva. E aí, cada vez mais ia ser difícil cuidar daquela planta. Daí eu trouxe a planta para mim e abri mão da sala comercial. E hoje eu vejo que tem prós e tem contras. O prós é a gente perceber o valor da nossa família e das nossas escolhas pessoais, e que a vida é uma só, e que um Uhum. trabalho tem que caber numa vida e não tu espremer a tua vida pessoal no meio do trabalho, como é o que a gente mais fazia, né? Sim. Mas tem um lado negativo, e eu quero te ouvir nesse sentido, que é a exaustão desta presença o tempo inteiro, como se a gente tivesse agora que ser onipresente. Em todas as searas da nossa vida, a gente está 24 horas à disposição, que nem uma central de atendimento, assim. Todo mundo virou meio Uhum. que Uhum. uma Uhum. central de atendimento. Sim. Em que os nossos canais de família, de empresa, de amigo, de parente, a gente virou essa super central, e isso tem gerado uma exaustão emocional nas pessoas. Sim. Então, pronto, peguei o lado ruim, agora eu joguei pra ti. Como é que tu acha que isso pode ser manejado? Ou que dicas tu dá pro pessoal, Clarice? Primeiro que valido totalmente isso que tu tá dizendo, assim, as pessoas estão cansadas, Isso, né? Cansadas e é um cansaço que não dá para eu resolver, que isso. cada um vai ter que resolver o seu. Ótimo. Já estamos colocando uma responsabilidade que já não é mais agora da gente, gestor, né? Esse cansaço que a gente tá agora não é um cansaço de tá bom, vou te dar férias. Não é isso. Isso, isso. Não, é um cansaço de tantas conexões, de tantas coisas que tem, de medos. Ainda tem muita dúvida, muita ansiedade. Isso gera um cansaço também, né? Um cansaço emocional, né? Uhum, Esse é o momento mais, talvez agora seja o momento mais crítico para as pessoas da pandemia. uhum. Porque são muitos meses, É né? verdade. É verdade. A gente teve um período que a gente estava mais valente, no sentido de enfrentar as dificuldades. Eu acho que ali por maio e junho foi o auge do enfrentamento.
não, vambora, a gente consegue. As pessoas recebiam cadeira em Aham, casa, impressora em aham, casa. aham, exatamente. Vou botar uma rede de alta velocidade, agora eu vou descobrir um melhor ângulo para minha câmera, vou trocar minha internet, banda larga. Que bom que teve esse momento, né? Que bom. Teve esse momento. Só que agora as pessoas estão pensando, tá, mas e agora? Até quando a gente vai levar isso? E a vacina vai ser só ano que vem? E como é que vai ser meu filho? Será que ano que vem tem Sim. escola? Então tá começando a vir o espírito do final do ano, que ele já era bastante denso, e num ano de pandemia, tá começando a se avizinhar. Eu acho que quando bater Sim. novembro, a gente vai sentir o frio na barriga mesmo. Tu sabe que eu ouço bastante, assim, as pessoas perguntarem, ai, vai ter tal curso, tal live do fulano, vai Isso. ter, sei lá, eles perguntam, será que eu preciso fazer? É. Né? As Isso. Já pessoas tá não começando. sabem fazer escolhas, assim, elas não Pá! reconhecem a possibilidade do ou, né? É muito, a gente foi doutrinado nas organizações a fazer o e, né? Tem a frase que diz, não é o ou, é o e. Então tu faz isso, 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 isso. Só que nesse É. momento tem que resgatar o ou de volta, né? Isso. E aí a pergunta é que eles fazem essas perguntas e eu devolvo com outras perguntas, né? Como é que fica pra ti se tu não fizer isso que tu tá me perguntando que tu tem que fazer, Uhum. né? Ah, eu sei lá, eu acho que vai ficar de boa, mas é nunca muito seguro, assim, né? O que que tu vai Aham. perder se tu não fizer? Não, eu vou Aham. perder o conhecimento, eu vou perder... Tá, mas mais, assim, não tem muito mais se eu não fizer, eu não vou perder muita coisa. E o que que tu vai ganhar? Ah, eu vou poder ficar com a minha família, eu vou poder assistir um vídeo, sei eu, qualquer coisa. Aham. E aí tu vai fazendo essas perguntas e vai ajudando a fazer o exercício da escolha, né? Ai, que Porque, lindo! Amei esse momento da nossa live. É isso, tem que saber escolher. Porque o sim, tal do dizer não é dizer sim, e saber o que é bom pra mim. perfeito. Porque, porque às vezes esse não é um exercício de amor pessoal, né? Amor próprio, Aham. autoestima. Porque eu já me basto nesse momento. O que eu E vai posso ter lhe dar é o que eu consequências. tenho. É. E o Ai, teu que não vai lindo! ter consequências, mas ok, né? Bate no peito e segue a vida. Tu fez uma escolha, né? Então, Isso. É, eu acho que esse é o ponto-chave dessa autoconsciência. Se eu, é uma coisa que eu acredito, embora a gente estude, a gente também acaba criando crenças. E, uhum, e eu acredito que ao se conhecer melhor, a gente vai qualificando as nossas escolhas. Porque daí a gente vai experimentando mais ciclos de aprendizado. O que, que é, de fato, um exercício de autorreflexão, se não um exercício de aprendizado? Fiz ou não fiz uma boa escolha? Como é que eu uhum, vou escolher da próxima vez, né? sim, Então, eu acho muito fantástico isso. E um dos benefícios que sempre a gente lê na teoria, que é o benefício da inteligência emocional, que é de tanto tu pegar o límbico e conectar com o teu neocórtex, com o teu lobo frontal, é o exercício da escolha, ele fica mais marombado, vai. A pessoa uhum, mais uhum, rapidamente ela toma uhum, uhum, boas decisões, né? Bah, sim. que link lindo tu fez, Clarissa. É, eu Tu, acho que é por aí. tu É sabe ligar o ou. que eu tava ouvindo antes a tua live com a Letiene, né? Aham. E Maravilhosas, vocês né? falaram ali, sim, muito boa tava a live dela. E vocês falaram ali sobre a questão da gratidão, né? Que Aham. é uma coisa meio manjada, meio, né? Deixa eu tentar Ai, fugir do hashtag sol aqui. gratidão. Não, tu tá É, aquela linda, tu coisa de, tá ai, iluminada pra esse sol aí. eu não queria perder ele, né? Mas ao mesmo tempo atrapalha. Mas tu Eu já vê, o tô de negócio cima, cara. da gratidão, assim, virou meio pecha, assim, meio uma coisa meio, É, né, meio assim, cor-de-rosa, meio é, segredo. É mas aquela linha do ali, segredo, lembra? aham, as modinhas, né? O É. quanto isso nos ajuda, assim, a reconhecer e fazer essas escolhas, sabe? Porque eu É. comecei a fazer esse exercício de ser grata no final do dia, na noite, antes de dormir. Aí, no começo, era Aham. muito assim, ó. Sou grata à minha família que tem saúde, ao meu emprego, o ar que eu respiro e a comida que eu comi. Tá, Bah, o ar que mas, respira a gente começou a agradecer, né? Depois das ai, máscaras. sim, pior que sim, né? Mas isso é muito, muito clichê, assim, né? Essas coisas que eu tô agradecendo. E eu comecei a sentir a necessidade, à medida que tu vai fazendo esse exercício, de agradecer por aquelas coisas que realmente me fizeram bem naquele dia, Uhum. né? Não mais pela coisa.
do ar, do emprego, do trabalho, não. E aí, isso me obriga a parar naquele momento, olhar para o meu dia e ver o que que me fez bem. Ai, que lindo. E Sim. aí, o que O me que que eu fez bem é o que eu sou aprendi grata. hoje? O que que eu... Aham. E aí, a partir Uhum. daí, tu faz escolhas melhores, porque tu começa a reconhecer o que que te faz bem, o que que tu quer, o que que é bom pra ti. Então, assim, se eu fiz Uhum. uma live contigo hoje e esse vai ser um motivo de gratidão no final do dia, eu quero fazer mais. É por aí a minha Isso. felicidade, Aham. né? Ah, tu já tá na minha lista hoje, Clarice. Eu já tô Ah, sabendo que tu vai estar na minha lista de gratidão hoje. É isso. E um exercício de gratidão que já não é mais genérico, é em cima da tua experiência, das escolhas que você fez e que te deram boas sensações. Isso me fez lembrar uma coisa que chama espiral ascendente de emoções positivas, que é um modelo lá da Bárbara Fredrickson. Eu sempre com as teorias de base, né? sim. Que vem na cabeça. Vai lá que eu aprendo também. E aí, essa espiral, o que que eles provaram, tá? Existem espirais descendentes, que é o tal do tu ir pro fundo do poço. Então, quando tu Uhum, mais te sente mal, menos recursos tu tem para enfrentar a vida. Quanto menos recursos tu tem, mais coisas ruins te acontecem, mais mal tu te sente. Então, tu tá num indo pro fundo do poço, né? E a gente sabe quando uma pessoa tá nesse caminho. Tu sabe que tu não consegue saber por onde tu puxa ela, porque ela tá sempre vendo o que há de ruim. sim. Quando você entra numa espiral ascendente ou positiva, você vai desenvolvendo recursos. E a explicação é exatamente essa que tu me trouxe. Eu começo a olhar a minha experiência e eu digo, nossa, isso aqui foi muito bom, quero mais, né? Quero mais lives. E eu ainda acrescentaria mais uma dica. Eu sou ótima em lives. Tu tem que colocar essa valoração positiva de si mesmo. Porque se tu pensar que, mas eu não sou igual o blogueiro X que faz os Uhum, recursos. uhum, Mas sabe assim, para quem não fazia lives, tu tá manjando desse negócio. Então, exato. e aí tu coloca um pouquinho de autoestima no meio e tu vai ficando cada vez melhor naquilo. Então, de fato, as emoções positivas, e nesse caso a gratidão, ela vai te abrindo recursos, ela vai te abrindo possibilidades. E tu, de fato, vai experimentar mais coisas boas. E aí vai a tal espiral ascendente, né? Sim, Muito sim, legal. Muito legal. perfeito. Deixa eu pegar um pouco dos comentários. Olha só, 10h40, nossa live tá quase acabando e eu quero mais Sério? 5 horas contigo. Tá vendo só? Nossa, foi muito rápido. Tá, quer dizer, É tá muito, sendo. é muito gostoso, né? Olha aqui, o povo tá comentando hoje, ó. A Roberta trouxe aqui Ah, competências para Roberto. formar um grande time, um assunto inspirador para um domingo de manhã. Coisa boa, né, Roberta? A gente falar de times e A tudo Roberta mais. é ótima. E a gente não sentir que a vida tá sendo roubada por uma live, isso que é o bacana, porque agora a gente escolheu entrar nessa live, né? A gente escolheu Sim. saber um pouquinho de inteligência emocional. Olha só a Thaís trazendo para nós. A Thaís é do Unicred, aqui já veio pro nosso papo de E. Ouvi uma frase bem interessante: foca no que te farta e não no que te falta. Perfeito, é isso aí. Eu olhei muito rápido a frase dela, antes não tinha conseguido. É, Agora o que te sim. Perfeita, fartou, frase perfeita. Aham, exatamente, o que tava aham, cheio na tua mesa, né? Eu tenho aham. essas neurosezinhas que eu tenho que assumir pro pessoal. Às vezes eu tenho umas coisinhas com comida. Por exemplo, se tu come bife passado, tem que ter batata frita. Ontem, se tu come, eu comi um franguinho com massa e eu, mas cadê a maionese? Porque me começa a me Uhum, lembrar da, uhum. da galeteria, sabe? E daqui a pouco tu tem que perder essas neurosezinhas de tá faltando um pedaço para ficar completo. E tu olhar o que tu já tem ali, né? Que é a tua Sim, fartura. Legal. é Muito isso bom. aí. Agora já tô pros finalmente. Então eu queria que tu trouxesse agora, Clarice, assim, eu gosto sempre de fazer um exercício de futuro com o pessoal também, né? Então a gente tá em 20 de setembro do ano que mudou as nossas vidas. Às vezes a gente para um pouco assim e pensa, meu Deus, eu não acredito que eu cheguei em setembro de um ano de pandemia. Sim. É muito diferente de tudo que a gente já experimentou esse ano de 2020. Como é que tu vê os próximos passos, os próximos desafios na gestão de pessoas? O que que tu enxerga que tá assim, dobrando a esquina ali? Bom, nesse momento é bem difícil fazer previsões, né? Porque Isso. a gente não sabe ainda, né? Esses dias a gente estava tentando definir se nós vamos continuar ou não com o home office, né? Uhum. A minha sugestão para eles é
sei lá, deixa o gestor decidir na Isso, realidade sei dele. lá, é bom. Porque como é que nós vamos regrar uma coisa que não, né? Que para cada um está sendo uma experiência diferente, né? Um Essa é a pergunta aprendizado de diferente. agora. Volta ou não volta? Volta parcial ou volta híbrido? Ali, É eu uma das acho que assim, ó, coisas. eu acho que sim, muitas coisas vão mudar. Tem muita coisa que não vai ser mais como era antes. Já mudou, tem coisa que já mudou e não vai mais voltar a ser como era antes, Tipo o quê, né? Clarissa? Clareia para Tipo, nós. a tecnologia, isso que a gente está fazendo agora, a É. velocidade na troca de informação, a Uhum, facilidade na troca de informação, né? A uhum, própria possibilidade do home office, né? Eu não estou dizendo que a aplicação prática diária do home office, mas a possibilidade do home office, uhum, né? Isso vai mudar, né? As escolhas que a gente vai fazer em relação a aonde eu vou, como eu vou investir meu dinheiro, né? uhum. Isso vai mudar, porque hoje tu não tem, olha, tu não tem mais restaurante para ir, tu não tem cinema para ir, tu não tem hotel para ir toda hora, tu não tem, se tem que pensar quando vai. Tudo é muito pensado. E antes a Uhum, gente fazia escolhas muito no automático, assim, sem avaliar. Agora, uhum. se eu quero fazer qualquer diversão que eu quero fazer, eu preciso pensar nos impactos que essa diversão vai ter. E antes eu queria ir ali no cinema, eu pegava minhas coisas, eu pegava a bolsa, entrava no carro e ia. Hoje não, passear no shopping é um risco. Então eu tenho que escolher se é isso mesmo que vai fazer bem para mim. Uhum, Então, essa transformação das pessoas, isso tá mudando, vai mudar, e isso vai transformar o amanhã diferente. Com uhum. certeza. Porque o amanhã não é feito só de regras, de home office, de não sei o quê. Ele é feito das pessoas, e as pessoas estão mudando nesse período. Ai, que lindo isso. É Então, verdade. E a gente tá no meio de uma transição. Isso que eu gosto também da autoconsciência. A gente não tem a resposta, mas a gente consegue perceber que o ar mudou. A uhum, gente consegue perceber que a gente já não tá pisando no mesmo lugar. A gente não sim. sabe o que vai ser, mas esse é o período de transição. O transição tu Se, já sabe que não é mais como era, embora se tu tu ainda não saiba o que pegar, vai ser. se tu Diga. pegar, assim, desconsiderando o fato de que tá todo mundo falando de empresa humanizada e propósito e tal, sem considerar o fato do contexto, né, Uhum, mas as empresas se obrigaram a ser mais humanizadas, né, nesse período. Então, isso verdade. não tem como voltar atrás. Como é que tu Uhum. vai dizer para os teus colaboradores que durante a pandemia aqui toda tu cuidou, deu cadeira, deu sei lá o que, Ah, pagou a agora te internet? senta aí, problema teu. Vê o que, Agora né? volta de novo e eu não vou mais me preocupar, nem, né? Tipo, Aham. não tem como. Não tem É, como. é. E eu fico pensando que essa troca de chave, que ainda é uma incógnita para nós, tu trouxe uma coisa muito interessante, o cuidado com que a gente está fazendo as nossas escolhas. E é interessante como no cansaço, eu percebi também nas últimas semanas, talvez nos últimos dias, um movimento de quer saber, então não vou mais me preocupar. E aí tem gente que já decretou o fim da pandemia. É, Tem gente que se cuidava até agora, parou de se cuidar. Tem gente que é o pensava que ia risco. fazer. É o risco, porque também as pessoas cansam de uma contenção e aí elas estão cansadas de serem conscientes e daqui a pouco vão ter um exercício de não consciência. Esse também é um risco que a gente está correndo. E por isso que eu acho que, nesse sentido, a inteligência emocional ela pode nos dar uma lembrança de que é todos os dias que a gente tem que escolher estar no próprio corpo. Não é, ontem eu escolhi, eu fiz um exercício lindo de mindfulness, amanhã eu não preciso mais. Sim, sim. Porque a todo momento a vida está trazendo esses desafios, né? Bem E tu legal. só vai identificar esse valor desse mindful, da yoga, da meditação ou do sei lá o quê, à medida que tu fizer algumas vezes, né? Porque Isso. nada, eu fiz uma vez, tô pronta. Não, não tem isso. É, O é. aprendizado não é um chip que tu bota e tira, né? E, Então, o auto-perdão também que a gente trabalha, né? No budismo, a gente faz muita prática, porque é isso que é ser budista, é práticas, é você de fato sentar várias vezes para se revisar. E às vezes tem períodos que eu tô exausta, eu não consigo fazer. E aí vem a culpa. Ah, mas eu tava uhum, indo tão bem até o mês passado e esse mês eu não tô tão bem. Começa de novo. Essa é a beleza de um processo que sim. tu te comprometeu. Se tu na semana que passou não foi tão legal, a partir de agora tu começa e faz melhor. Quero fazer um convite, depois eu te deixo fazer convites também.
Sabe quem que me convidou para fazer um programa lá na TV? Adivinha Na, qual é a TV que eu vou ir? na Coop TV? Isso aí, na Cop TV Aham, do Sicredi. Então tô eu vou estar lá sabendo. no dia 1º de outubro, às 8 da noite. Diz sempre que, como é que é o nome que dizem? Quase sempre quinta, não. Geralmente quinta, Geralmente né? quinta, exatamente. Aham, Adorei o nome. geralmente quinta. Então eu vou estar nesse programa falando sobre o poder da inteligência emocional para melhorar os nossos relacionamentos. Esse é o nome lá Uhum. do Só vou nosso abrir aqui, encontro. senão fechar um Joia. pouco. Viu como parece que a gente se encontrou num café, Clarissa? Me diz se não ficou uma coisa muito gostosa essa nossa conversa. Sim, leve, na troca. É sempre bom conversar contigo, olha. Ai, eu Desde que eu te adoro também. conheci, Muito bom, muito bom guria. mesmo. Muito bom. Eu aprendi horrores contigo hoje e eu vou ter 2 pontos altos dessa live que eu vou levar comigo. A gente tomar escolhas mais conscientes, tem a ver com autoconsciência. Sim, Inclusive, dizer não é dizer sim. E o sim, exercício perfeito. diário de gratidão, para que a gente se foque no que a gente se sentiu bem, que não é mais uma gratidão genérica, né? É uma gratidão presente, assim. Eu acho que para os gestores aí, o que que tu quer dar do teu recado para o teu povo? Agora é contigo a palavra. Vamos fazendo os nossas despedidas antes que o Instagram nos derrube. Sim. Para os gestores, o meu recado é o seguinte: criem momentos de escuta, né? Ah, Essa questão do autoconhecimento, a presença, enfim, ele não é tão complexo quando a gente imagina, assim. Se a gente fizer pequenos movimentos, pequenos exercícios diários, a gente vai avançar muito, muito nesse sentido. Então, criem momentos de escutas com a sua equipe, consigo mesmo, né? Assim, parem no final do dia, reflitam sobre o que eu fiz, o que foi legal, o que não foi legal, né? Porque isso traz um aprendizado enorme, né? Ter consciência do caminho, eu acho isso essencial, né? E às vezes a gente fala de autoconhecimento, uma coisa tão complexa, tão longe, tão cara, né? Assim, tem uhum, que pagar um coaching, pagar uma terapia, não é tudo, não é só isso. Um bom feedback uhum, nos traz autoconhecimento, entender uhum, como a equipe nos vê em determinado momento, das emoções a mesma coisa, como tu vê, como eu impacto em ti quando eu tô mais estressado, ou quando eu tô mais, enfim, mais feliz, né? As duas coisas também podem acontecer. uhum, Então, que as pessoas consigam fazer mais essas perguntas e estejam mais abertas para ouvir as pessoas que estão com eles e para ouvir eles em relação a mim também, né? uhum. Em relação a cada um de nós. É um Joia. movimento de simples, mas de grande valor, né? Lindo, lindo. E a Olha, eu gente tô acaba com isso. desaparecendo aqui com esse sol. Tu está virando luz, Clarissa. Ah, agora tá Mas aparecendo de novo. vai ter que fazer para potinho final, assim, a gente bota a Clarissa virando luz. Aham, aham. A minha evolução é essa. A evolução no fim da live, ela vira luz, ela sublima, né? Tá, mas assim, ó, abertura para escuta para promover a autoconsciência. A autoconsciência que favorece a escuta acaba sendo uma nova espiral aqui ascendente Sim, de maior consciência e de expansão da consciência do próprio grupo, né? Lindo, sim. maravilhoso. Amei te ter. Agora eu vou Igualmente. terminar meu shima nessa cuia maravilhosa do Sicredi. Viu? Não, e é E boa a gente mesmo, olha. Não dá é nem. bem Não é, boa, não é. né? Aham, aham. Tu É tá em Nova ótimo. Petrópolis, Clarissa. Esqueci de te Eu tô. perguntar. Tô em casa, tô Ai, em Nova Petrópolis. Aham, aham. saudade que me deu desse povo daí. Então é isso. Vamos Então vem embora. nos Vamos que tem visitar. domingo pra nós. Então tá Tem que ir bom. pra aí. Obrigada, Beijo. tá, Ali, mais uma vez. Que vamos nos falando, tá? Beijo pra Vamos todos. nos falando. Bom domingo. Beijo pra quem esteve. Aproveitem. A gente se fala. Tchau. Tá Bom dia bom. do gaúcho pra Tchau. todo mundo. Tchau. Beijo. Beijo.